Solo, enfim, e uma infinidade de outros possíveis autores, a gente não sabe ao certo, mas é um autor santo, ele sabia o que estava falando. É muito bom rever os irmãos, é muito bom congregar, a gente se estimula, a gente fica alegre, a gente consegue se exortar, se edificar, estar em comunhão, é algo do coração de Deus. Muito bom revê-los. E eu preciso dizer para os irmãos que é bom ver os irmãos motivados. A irmã Cris estava ali mais cedo, né? Motivadíssima, um espetáculo. E é muito bom. E eu estava lá na praia de carnaval descansando, e enquanto eu tinha meus momentos de descanso, eu estava lá cheio de ideias. Aí já estava pensando mil e uma coisas, falei assim, nós vamos fazer assim no PGM, já passei para Dani hoje já estava lá movimentando o Instagram, tá toda motivada também na movimentação do Instagram, então quando vocês verem ela mexendo no celular, ela está na parte de mídia, divulgando, e os irmãos compartilham. É a palavra de Deus que vai ser ministrada aqui, gente. A gente precisa levar o Evangelho do Senhor às outras criaturas, e a internet veio, e a gente precisa usar com sabedoria. Às vezes a gente divulga tanta porcaria aí pela internet, mas tem o louvor, a glória, a graça, a palavra de Deus aqui sendo ministrada, é a sua igreja, é o seu povo, são os seus irmãos, é o seu pastor, a sua liderança. Então compartilhem, porque é muito bom. Então nós estamos motivados, com sonhos, com expectativas. Aí o pastor chegou hoje pela manhã também, já cheio de energia, né? Falou da biblioteca que nós vamos fazer ali no canto, e particularmente eu gosto um pouco da leitura. Dani também já está motivada, porque ela essa semana organizou lá minha mini biblioteca, né? Um espetáculo, também organizou, ficou lindo. Então nós também já nos colocamos à disposição do pastor, para o trabalho, na organização, no cuidado dos livros, na manutenção. E a Dani me pediu para lembrar a vocês que a gente vai estar fazendo uma movimentação para o pessoal que tem, por um acaso, algum livro. Eu acho até bom a gente delimitar os tipos de livros que a gente vai trazer para cá. De repente a gente conversa com o pastor. Bom que sejam livros de cunho teológicos, a respeito de Deus, edificação, exortação, consolação, para que a gente possa se encher do Espírito Santo. Aí quando nós chegamos ali, que a gente estava conversando, a Débora já falou que ele também quer ajudar, então já está ali também já pegando firme para ajudar nesse propósito. É algo para o futuro, mas que a gente já está começando a sonhar. Então, pessoal, vamos nos movimentar. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, e é muito bom servir ao Senhor, e eu digo isso com muita tranquilidade. Eu estava pensando antes de vir para cá, que às vezes a gente procrastina, né? Esse termozinho, procrastinar, é deixar para depois, e nós temos feito isso muitas vezes em nossas vidas com o que diz respeito ao Senhor. E a irmã estava falando mais cedo ali, e a gente tem falado isso dia após dia, de se colocar à disposição de Deus para fazer a obra. Aí o pastor veio e ratificou, reiterou: se coloque na dependência do Senhor e deixa Ele trabalhar na sua vida, porque muitas vezes nós achamos que nós não somos competentes para fazer. Também cheguei para o pastor e falei que o pastor vê o lance do violão, que a gente precisa consertar. Eu arranho um pouquinho só o violão, mas esse ano eu vou me colocar também na dependência do Senhor para mexer esse mistério aí. E a gente vai, porque se é plano de Deus, vai para frente. Nem que a gente esteja ali, enquanto aparece aí um camarada abençoado que saiba tocar aquele violão bonito, e vai aparecer em nome de Jesus. Mas enquanto não aparece, nós estamos aqui. Tantos homens da Bíblia disseram: não envia outro não, Senhor, envia-me a mim. Só que às vezes a gente fala isso da boca para fora, e às vezes a obra está precisando de muitas pessoas. Então se coloca à disposição, se coloca à disposição. Meu irmão, eu não tenho tempo. Mateus 6,33, ou você lê a Bíblia e entende e aplica, ou você não entende e não aplica. Viva o Evangelho. Buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão. Sou eu que estou falando?
É Deus, é o próprio Jesus Cristo que está dizendo: coloque a sua vida na minha dependência, busque-me antes de todas as coisas e me coloque sobre todas as coisas da sua vida, e eu vou acrescentar na sua vida. A gente não está aqui na frente para fazer holofote para a gente aprende isso na Bíblia, mas no ano retrasado, eu terminei uma faculdade, engatei numa outra e também dei início numa pós-graduação. Eu trabalho todo dia de 8 da manhã às 18 da noite. À noite eu estudo. Enquanto eu estudo, eu estou preparando também o estudo da galerinha para dar terça-feira à noite. E já estou motivado também para dar o estudo da EBD de manhã. E também estou motivado para cuidar da biblioteca. E vou fazer tudo quanto mais eu conseguir tiver força, para glorificar o nome dele. Não estou fazendo para o homem, não estou fazendo para ninguém ver. Estou contando para vocês, e você vai dizer assim: ah, mas eu não sou você. E você pode, e na verdade você não é eu. Mas pelo menos busque a mesma coisa que eu estou buscando, porque eu quero glorificar e exaltar o nome de Deus, que Ele cresça e que eu diminua. Então pare de dar desculpa e comece a servir ao Senhor. Comece a glorificar, comece a exaltar. E às vezes a gente dá muita desculpa. Na verdade, às vezes não tem nada, nós não estamos nada ocupados, a gente não tem muita coisa para fazer não. A verdade é que a gente está dando desculpa mesmo. Então, se estimule, porque a gente quer ver essa igreja crescer, mas a gente às vezes não quer colocar a mão no arado. A gente precisa colocar a mão no arado, a gente precisa trabalhar sem olhar para trás, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, antes olhando para o autor e consumador da nossa fé, amém? Vamos trabalhar? Tem trabalho para todo mundo, eu tenho certeza. Tem, pastor, trabalho para todo mundo? Tem, com certeza. Daqui a pouco o pessoal vai dando trabalho, a gente controlar o pessoal que sempre canta, o grupo, e glória a Deus, porque a igreja vai avançar, em nome de Jesus. Então deixa eu ver se eu não esqueci nada. Pessoal, movimente o Instagram, YouTube, curta, compartilha lá. Dani está movimentando. Se você tem alguns livros que possam doar para a nossa biblioteca futura, doe. Se você pode compartilhar com o pessoal do louvor, compartilhe, né? A mocinha ali, Sara, tá chegando para perto, tem muito trabalho, ela já disse que canta. O pessoal lá, ó, né? Lohana, o pessoal que já está entrosado, que já sabe fazer algumas coisas. Vamos se dedicar, vamos nos dedicar e vamos servir ao Senhor com muita alegria. Antes da gente compartilhar rapidamente um versículo da Bíblia, eu vou convidar. É isso aí, mano. 2020, eu e mais um para 2021, né? Vamos estar evangelizando, vamos estar trazendo mais pessoas para o reino de Deus. Eu e mais um para 2021. Irmãos, quando a gente esteja alegre e feliz, quando a gente gosta de compartilhar, a gente também tem problemas. Todos nós temos problemas. Problemas, entre aspas, do dia a dia, do cotidiano, e nós somos igreja. Nós estamos juntos na alegria, mas também na tristeza. E momentos que porventura possam entristecer os nossos corações. Gostaria de convidar toda a igreja. O pastor vai estar vindo aqui à frente para a gente estar orando, fazer uma intercessão. A irmã Samira vai estar indo amanhã, hoje, né, pela madrugada, para o Rio, para estar fazendo alguns exames, para saber se está tudo ok. Vai junto com o Jader. Então a gente vai estar orando para que Deus os proteja, os guarde, os livre. E amanhã mesmo eles estarão retornando com a graça de Deus. Mas vamos orar. Nós somos igreja, vamos estar nos levantando em oração. Gostaria que todos vocês levantassem agora, colocassem seus corações, a sua mente em Deus, elevassem seus olhos, seus corações, as suas mãos santas aos céus e proclamassem para Deus nesse momento. Você pode levantar as suas mãos santas, direcionar para casa do Jader, agora nesse momento, junto com a Adriana e a Samira, para que o Senhor possa estar com eles, abençoando, guardando e protegendo em nome de Jesus.
só lembrar os irmãos, além da irmã Samira, temos também o irmão Grimaldo, que está internado ali no Ferreira Machado. Temos também o irmão Hélio, não sei se os irmãos lembram, ele visitou nossa igreja algumas vezes junto com a sua esposa. Ele mora lá em Rio das Ostras e está muito mal, internado no Álvaro Alvim. Os irmãos lembrem em suas orações. Deus amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor e agradecemos o privilégio que a gente tem de estar aqui na tua casa. Cada um de nós esteja aqui com um desejo único, Pai, de glorificar o teu santo nome. Receba, Senhor Deus, a nossa louvor, a nossa adoração, que chegue ao trono da graça do Senhor com um cheiro suave e seja agradável ao Senhor. Ó Deus, coloca em tuas mãos, ó Pai, cada parte do culto, que a gente possa estar recebendo e crescendo na vida espiritual. Entendemos que cada letra que cantamos, cada texto que é recitado, é para o nosso crescimento, Pai. E fale aos nossos corações, mais uma vez nesta noite, e receba o culto desta noite. Colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, a família do irmão Jader, que nesta madrugada estará viajando para o Rio de Janeiro, para que amanhã Samira faça um exame, Pai, esteja ali orientando todas as coisas, orientando os médicos, que tudo feito seja conforme as orientações e vontade do Senhor. Colocamos em tuas mãos também a família do irmão Grimaldo, quando o teu servo está internado ali no hospital do Ferreira Machado, guarde o teu servo, oriente ali os médicos, toda a equipe médica, enfermeiros, que sejam, senhores, orientados pelo Senhor. Também o irmão Hélio, Pai Santo, que um tempo atrás visitou a nossa igreja algumas vezes, que o Senhor possa estar visitando o teu servo ali. Tomamos conhecimento que a sua situação de saúde é delicada, mas que o Senhor possa estar usando os médicos, tudo que for feito ali, seja realmente conforme as orientações do Senhor. Colocamos a nossa igreja em tuas mãos, cada irmão que aqui está, que esteja disposto, Pai Santo, a desenvolver a obra do Senhor aqui no Parque São Mateus, cumprindo, Pai Santo, a nossa missão como igreja, e que saiamos daqui e continuemos adorando ao Senhor com a nossa vida. Muito obrigado por tudo, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, rapidinho, pessoal, só para a gente definir aqui e a gente continuar louvando com os louvores, as moças aí. Apocalipse capítulo 4, versos 8 a 11. Glórias a Deus, glória, Senhor, exaltado seja o teu nome, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam dia e noite proclamam sem cessar. O que eles proclamam? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor é o nosso Deus. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberania, vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Glória a Deus. Uma coisa que me chama esse texto, rapidamente, é que esses seres viventes, espécies de anjos, segundo a teologia sistemática, que diante do trono de Deus, a Bíblia diz que eles não descansavam. Eles não descansavam. Eles não descansam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a igreja tem o privilégio nesta noite de se juntar a essa hóstia celestial e adorar o Senhor com toda a sua força, com toda a reverência, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
eu estava lendo um livro que me chamou muita atenção. Ele dizia que enquanto nós estamos adorando, enquanto nós estamos passando por processo de tribulação, aflição e às vezes ninguém vê, o Gruden diz assim: existe um exército celestial que está te vendo, além do Deus Todo-Poderoso que te vê todos os dias. E quando você se reúne como igreja para adorar, você não está sozinho, porque os anjos não se cansam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Será que você pode declarar nessa noite com toda a sua força: Santo, Santo, Santo é o Senhor? E se eles não, quando nós adoramos a Deus, nós nos juntamos aos anjos para adorar juntamente com eles. Mais uma vez, tenha isso em mente, porque se os anjos não param, um dia nós vamos estar lá também para continuar dizendo e adorando sem nos cansarmos. E Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse é o meu Deus e o vosso Deus. Então adoro nessa noite. Abra sua boca, o seu coração para dizer que Ele é digno, que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Boa noite, meus irmãos. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, aqueles irmãos que puderem. Nós possamos nos render ao Senhor, abrir o nosso coração e receber mais do Senhor essa noite. E possamos estar prostrados diante do Senhor, rendidos diante do Senhor. Que tudo que vem atrapalhar a você se conectar com o Senhor, que em nome do Senhor Jesus saia da sua vida. Que você hoje esteja aqui completamente, somente para adorar aquele que é único, que é digno, que é merecedor, que é santo, santo, santo e merece o nosso
Deus. Quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor. Nos renova, Senhor, a cada dia. Precisamos de Ti, precisamos da Sua força conosco, meu Deus. Precisamos de Ti cada vez mais, porque sem Ti não conseguiremos viver, meu Deus. Nos abençoe, Senhor, a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Não vale a
Senhor, não há nada que nós precisamos mais, Senhor, do que o Senhor. Consiga entender, Deus, que primeiro, Senhor, que a gente coloque isso em prática. De ter fé, de acreditar que o Senhor é um Deus bondoso, amável, que não nos abandona. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Esse momento é um momento de contribuição, é um momento de gratidão ao Senhor. E por favor, entendam errado. Esse momento não é um momento de persuasão. Ninguém aqui quer te levar a fazer nada que o próprio Espírito Santo não coloca no seu coração. Que não seja Ele o autor dessa graça e dessa dádiva. E eu quero pedir ao Senhor, agradecendo tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu posso enxergar a mão bondosa do Senhor sobre a minha vida, a minha casa, a minha esposa. Posso ver o Senhor fazendo coisas, Pai, hoje, que a gente não entendia algum tempo atrás. E eu quero orar pela vida daqueles que não podem contribuir. E quero orar pela vida daqueles que por algum motivo não conseguem contribuir. Porque o que nós fazemos, não fazemos a homem nenhum, fazemos a Deus. E precisamos ter um entendimento de que é para o Senhor, para a tua obra, no sentido de que o Senhor precisa de dinheiro, de grana, porque o Senhor não precisa disso. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Criador dos céus e da terra e de que tudo há neste universo. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós queremos te agradecer, Pai, por suprir as nossas necessidades, por não deixar faltar o pão, mas ainda, Pai, que falte o pão, ainda que falte o alimento, ainda que dê tudo errado, Pai. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ainda que esteja difícil, ainda que haja desemprego, ainda que haja luta, o Senhor é santo, 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 como nós vimos na palavra do Senhor, e nós não nos cansaremos de exaltar o teu santo nome e declarar: santo, santo, santo é o Senhor, porque pode faltar tudo, Pai, menos o teu Espírito Santo, que nos consola, que nos exorta e que nos edifica e que não nos deixará só e nem desamparados. Abençoe os teus filhos, Pai, aqueles que não contribuíram nessa noite, aqueles que já tiveram esse entendimento, aqueles que o Espírito Santo consegue tocar nos corações. Mas eu quero fazer uma oração também para aqueles que não contribuem, e para aqueles que por algum motivo, como um dia eu, não tinha um entendimento adequado do que era contribuir. Quero me colocar, Senhor, nessa situação, porque muitos às vezes estão assim, e acham que nós que estamos aqui na frente nunca passamos por problemas de cunho congregacional ou teológico.
Mas eu quero ser solidário a essas pessoas, porque um dia eu também passei por esse problema. Um dia eu também tive dificuldade de chegar aqui na frente e contribuir. Eu quero orar pela vida deles. E eu quero dizer para eles o que a palavra do Senhor diz. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. Que o Seu Espírito Santo fale nos corações deles. Assim como o Senhor um dia falou comigo lá atrás, através da Tua palavra, do Teu toque doce, me explicando, me ensinando. Foi o próprio Deus me ensinando. Fale com eles, ensine-os também. E se porventura há alguém desempregado aqui, Senhor, que o Senhor abençoe. Se há alguém desempregado em casa, abençoe, guarde, proteja, não deixe faltar nada, nem alimento, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a suprir todas as necessidades e que nós, como igreja, possamos nos reunir, Senhor, a suprir a necessidade do nosso próximo. Essa é a oração que te faço nessa noite humildemente sobre todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Se você vem preparado, irmão. Deus, nós te louvamos, Pai, pelo reconhecimento da Tua igreja, nas bênçãos recebidas, e mediante a esse reconhecimento tem podido devolver para a obra do Senhor, seja sustentando, assim como foi já compartilhado pelo Teu servo, irmão Anderson. Que o Senhor possa continuar sustentando a Tua igreja, abençoando cada irmão, sustentando, Pai, cada irmão, suprindo as necessidades de cada um. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Abram as Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, vamos ler os versículos de 1 a 16 para a nossa reflexão desta noite. A gente deu como tema atitudes do verdadeiro discípulo. A gente já sabe que vive em um mundo difícil, a gente já sabe que vive em um mundo complicado, isso a gente já sabe. E Jesus, ele leva-nos a receber um padrão elevadíssimo, algo que a gente tem dificuldade de alcançar, mas é esse o padrão.
Hoje pela manhã a gente comentou sobre isso, que Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso padrão, é Ele quem a gente deve estar seguindo, são as orientações dele que a gente precisa seguir. E quando Jesus então coloca diante dele ali os discípulos, e estavam também muitas pessoas, o texto fala isso, os discípulos chegaram para perto, e Jesus então começa a ensiná-los, e mostrar para eles que ser discípulo de Jesus é viver um padrão de vida elevadíssimo. E esse é o desejo de Deus. Eu sei que a proposta bíblica é algo que é muito difícil de ser alcançado, mas o crente em Jesus, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que recebeu o chamado de Jesus para ser discípulo de Jesus, precisa viver uma vida diferenciada, precisa viver uma vida em que as pessoas, em olhar para ela, percebe, comenta, é diferente, e Jesus fala o seguinte: vendo as multidões, subiu a um monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus, continue falando aos nossos corações. Desde o início do culto, Pai, o Senhor fala aos nossos corações. Cada letra que nós cantamos, cada texto que foi lido, ó Deus, falou aos nossos corações, e nós pedimos ao Senhor, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aqui um momento inicial do ministério de Jesus, onde Jesus apresenta o que ele espera dos seus discípulos. Os irmãos viram que ele começa chamando os discípulos para perto e dizendo para eles que bem-aventurados. Nós lembramos logo daquele texto do Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos.
Meus irmãos, nós precisamos, cada dia mais, estar nos colocando à disposição do nosso Mestre, está chegando para perto dele, ouvindo aquilo que ele tem para falar, e muito mais do que ouvir, está colocando em prática aquilo que temos aprendido com ele. Essa semana, talvez algum irmão tenha recebido também uma mensagem daquele livro de Charles Spurgeon, que tem meditações diárias. Eu não marquei aqui qual foi exatamente o dia, mas falando algo que tem essa identificação. Diz que um crente deve ter uma notável semelhança com Jesus Cristo. O crente verdadeiro foi ensinado por Jesus, ele é como Jesus e tem o mesmo pensamento do santo homem de Nazaré. Ele demonstra esta influência em sua vida e ações cotidianas. É lá uma vezinha por semana, não é só no domingo que vai ao templo, não, para encontrar com a igreja, não. O crente, o discípulo de Jesus, ele de segunda a domingo, ele tem sua vida próximo do Mestre. Ele tem o desejo de compartilhar aquilo que o seu Mestre o ensinou. Como é difícil, como é desafiador, mas é esse o padrão, é esse o desejo de Deus, é isso que Deus deseja que cada um de nós possa estar realizando todos os dias. A nossa igreja aqui em Parque São Mateus tem um grande compromisso nessa localidade. Eu sei, meus irmãos, que estamos em tempo de pandemia, né? Alguns irmãos estão até assim, bem tranquilos, né? Tempo de pandemia, não posso sair, não posso visitar, mas posso orar e posso estar me preparando, para quando a pandemia acabar, eu possa me colocar à disposição como discípulo de Jesus, fazendo aquilo que Jesus fazia, saía andando pelas ruas, e encontrava com as pessoas, e compartilhava que o reino dos céus está chegando, ou já chegou. Uma das coisas, meus irmãos, que a gente gosta de fazer, os irmãos que nos conhecem sabem disso, é caminhar na comunidade e encontrando pessoas, orando com as pessoas, na rua mesmo. Algumas casas a gente entra, outra a gente ora ali na frente da casa mesmo, outra a gente ora na esquina mesmo, onde tiver. Às vezes alguns chegam para perto assim, ora por mim, viu que a gente estava orando em algum lugar, gostaria que orasse por mim. Ora pela minha casa, ora pela minha mãe, meu pai. Ora, meus irmãos, se o discípulo de Jesus não se apresentar, se o discípulo de Jesus não estiver pronto, mediante a tudo aquilo que ele tem aprendido, e não se mostrar para as pessoas, ele pode perder o privilégio de estar compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Não podemos nos esconder. Aprendemos ainda, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo de Jesus vive na dependência de Deus. Ele não é orgulhoso. O versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus não está aqui falando de pobreza econômica. Ele está falando das pessoas que têm a consciência e reconhecem que são totalmente dependentes de Deus, aqueles que reconhecem que sem a graça de Deus estão perdidos. Então colocam-se à disposição de Deus. Sabe que nada que ele possa fazer vai dar condição para ele de alcançar o reino de Deus, mas ele foi alcançado pela graça e pelas misericórdias de Deus. Ele abraçou e chegou para perto do seu mestre, para poder estar aprendendo e compartilhando cada vez mais esta mensagem maravilhosa, preciosa. A única mensagem, meus irmãos, nós vivemos um mundo em um tempo que a comunicação tem sido rápida, mas a única mensagem que pode levar o homem a tornar-se discípulo de Jesus é a mensagem da palavra de Deus. E nós somos os detentores dessa mensagem. É por isso que nós não podemos deixar de compartilhar aquilo que nós acreditamos.
É por isso que não podemos deixar de ser discípulo de Jesus. Eu aprendo, meus irmãos, aqui nesse texto, que o verdadeiro discípulo de Jesus se entristece pelas vidas em pecado. Bem-aventurado, versículo 4, os que choram, pois serão consolados. Chorar, talvez em alguns momentos possa chorar por algum motivo qualquer, mas nós precisamos também, como discípulos de Jesus, estar chorando pela alma perdida, por aqueles que ainda não foram alcançados. Tristeza de saber que o mundo está perdido sem Cristo e sem salvação. O verdadeiro discípulo de Jesus chora pelas vidas que estão vivendo no mundo. Meus irmãos, como é triste. Semana tive o privilégio de estar com a minha filha lá onde ela vai morar, e é muito triste quando você vê pessoas, só o semblante já mostra que está assim completamente acabado, com um cigarro na boca, cigarro de maconha mesmo, deu para eu conhecer, e outro do lado preparando, e aquele aroma, e as pessoas passando e triste, vivendo completamente longe de Cristo e da salvação. Eu preciso, irmãos, olhar para isso e eu preciso me angustiar. Eu sei que nem todo momento a gente tem condições de parar para poder compartilhar aquilo que nós acreditamos, e muitas vezes quando a gente para, ele não quer ouvir. Já aconteceu comigo, até para ajudar, foi triste vendo alguém que pedia algo, e então a experiência foi pessoal, meus irmãos. Comprei uma quentinha, eu estava trabalhando e parti no meio, eu não estava com muita fome, mas a ideia, e tem outra, eu cheguei perto dele, parti na frente dele, assim, coloquei em uma outra quentinha para ele. Sabe o que ele fez? Jogou a quentinha em cima de mim. Às vezes, irmãos, é muito difícil ajudar, mas como discípulos de Jesus precisamos estar dispostos a passar o que for, para a gente mostrar que a gente é diferente do mundo em que nós vivemos. Aprendemos ainda que o verdadeiro discípulo de Jesus alcança que a sua força vem de Deus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade, um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Ser humilde é não ser orgulhoso. Creio que a palavra humilde vem do reconhecimento que você veio lá do chão. Humildade, humus, creio que sim. Terra, entender que você confere aí, irmão, o Anderson, vê se é isso mesmo, creio que é do grego. Às vezes, meus irmãos, nós, pelo fato de sermos discípulos de Jesus, podemos até nos achar os tais, mas na verdade, a gente precisa, com humildade, ter disposição de fazer a obra do Senhor. Ter humildade de se quebrantar diante do Senhor. Tem um bom exemplo no Antigo Testamento de humildade, é a oração de Manassés, está lá registrado em 2º livro das Crônicas, capítulo 33, versos 12 e 13. Manassés, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele desencaminhou o povo de Deus a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Deus. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante de Deus e Deus atendeu a sua oração. Alguém que fazia o que era mal aos olhos do Senhor se quebrantou e Deus ouviu a sua oração. Pode ter certeza, meus irmãos,
que Deus ouve alguém que tem um coração quebrantado. Há muita gente que teve a convivência no contexto da igreja e se afasta e não consegue voltar, muitas vezes por falta de humildade. Não foi alcançado pela palavra de Deus. Quando a gente é alcançado pela palavra de Deus, a gente consegue entender no momento difícil, momento complicado, consegue olhar para dentro de si e se quebrantar e perceber que precisa da ajuda de Deus para poder prosseguir. Eu sei que não é fácil. Eu disse no início, o padrão proposto por Jesus para os seus discípulos é um padrão praticamente que não se alcança, mas esse é o desejo de Deus para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o dia que a gente chegar lá na glória, esse é o padrão que a gente vai viver. Sem pecado, sem tristeza, sem nada para que possa afligir. É isso mesmo, Anderson? Se estiver errado, depois a gente vai aprender junto. Aprendemos ainda, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo de Jesus vive em obediência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O texto trata acerca da justiça de Deus em um mundo completamente impregnado com a injustiça ou com a justiça humana, que é falha, desigual. Ter fome e sede de justiça implica um grande desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus, de viver conforme as prescrições bíblicas, que consequentemente é o que Deus deseja para seus discípulos. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. E o discípulo de Jesus, ele vive exatamente conforme as orientações da palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Esse é o desejo de Deus para que a gente realmente demonstre em todo momento que é um discípulo de Jesus. Ah, pastor, está tão difícil esse negócio, pastor. Mas é difícil mesmo. É andar na contramão do mundo mesmo. É mudança radical. É mudança de mente. Como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente pensava de um jeito, mas eu sou discípulo de Jesus agora Jesus me ensinou que é diferente. Antes eu fazia assim, mas agora é diferente. É interessante, meus irmãos, hoje de manhã a gente comentou sobre isso, até quando Jesus fala que um novo mandamento vos dou, aí falou sobre o amor. O amor já tinha antes, mas agora é diferente, é amar também os inimigos, aquelas pessoas que te maltratam. Se alguém te maltrata, você faz, não como mandava a lei, dente por dente, olho por olho. Se alguém te maltrata, você faz diferente. Você demonstra que você é discípulo de Jesus. Ah, pastor, aí não dá. Aí está complicado. Aí é difícil. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que ele manda fazer. É por isso que ser crente não é fácil. Talvez seja muito fácil ser membro da igreja. Talvez seja muito fácil dizer que é evangélico. Que o que temos no Brasil de evangélicos... Ah, você não, sou evangélico, não, eu sou da igreja tal. Mas a vida diária, como discípulo de Jesus, negativo, nada. Aí começa a denegrir a imagem do crente. Rapaz, você é crente. Trabalhou um cara aqui que dizia ser crente, e o ímpio, ele conhece. Faz diferença, meus irmãos.
O crente, o discípulo, aquele que chega perto de Jesus, aquele que aprende com o seu mestre, é diferente. Ele vive diferente. Ah, pastor, é o tempo todo? Não, tem alguns momentos que você pode utilizar. E tendo a consciência, você não vai fazer isso de propósito, mas pode acontecer. Aí a Bíblia diz, tem um dispositivo de segurança. 1 João, capítulo 1, verso 7. O reconhecimento que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, é suficiente para perdoar os meus pecados. E olhe que são os meus pecados e os meus pecados, passados, presentes e futuro. Todos os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Opa, então eu vou aproveitar e continuar pecando? Negativo. Uma vez eu ouvindo de Jesus as orientações, eu vou buscar viver os padrões bíblicos. Não consegui, aí sim, aí eu vou pedir perdão. Então, não é um dispositivo de segurança que eu vou ficar vacilando todo o tempo. Que tem crente que é vacilão, misericórdia. Tempo todo. Diz que é crente, mas não consegue de forma nenhuma. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil viver 100% a palavra de Deus. Mas o padrão de Jesus aqui neste texto é esse. O padrão é esse. Ainda aprendemos, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo de Jesus, eles são misericordiosos. Bem-aventurados, versículo 7, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lá em Mateus 18, tem uma narrativa de alguém que foi perdoado, olha, mas um valor imenso. Não vou entrar no texto aqui, só para os irmãos entenderem. Um valor imenso foi perdoado. Só que ele tinha alguém que o devia uma pontinha em relação àquilo que ele devia. Ele foi perdoado, valor grande. Ele não perdoou o seu devedor. Às vezes, a gente coloca diante do Senhor troço absurdo. E a gente entende o perdão de Deus, mas na nossa vez de perdoar, eu já ouvi alguém falar, pastor, é complicado esse negócio esse tal de perdoar. Mas é difícil mesmo. É alto padrão. Viver conforme as orientações de Deus é difícil mesmo. É isso mesmo que Jesus colocou ali para os seus discípulos. É um padrão talvez que eu não consiga nunca alcançar, mas é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer, que eu lute a cada dia. Jesus quer, meus irmãos, que eu esteja próximo dEle. Se eu cair, eu vou buscá-lo e pedir perdão. E se alguém também fizer algo contra mim, eu também vou perdoar, porque eu fui perdoado. Fazer diferente desse moço aqui, lá em Mateus 18. Foi perdoado, mas não conseguiu perdoar. Foi perdoado em um montão e não conseguiu perdoar uma coisinha pequena. E quantas vezes a gente faz isso? Deus tem perdoado a nossa vida inteira, os nossos pecados, mas nós não conseguimos perdoar o outro, coisas pequenas. E às vezes guardamos no coração e sofremos por isso. Se tiver algum profissional na área aqui das emoções, sabem disso. Quanto sofre alguém que não perdoa? Enquanto não perdoa, continua sofrendo. E quando abre o coração e cede o perdão, passa a viver a realidade do ser bem-aventurado. Porque quando a gente perdoa, parece que sai um fardo imenso que estava em cima da gente, apertando o coração. Infelizmente, há muita gente que tem sido alvo do perdão de Deus e não tem conseguido o mínimo sequer. Aprendemos ainda que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é regenerado, bem-aventurados os puros de coração.
somente os regenerados verão a Deus. Somente os puros de coração verão a Deus. Somente aqueles que passam pelo processo. Nasce de novo, aquele ensinamento de Jesus lá em João 4, a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Passa por um processo de regeneração. Muda completamente a sua realidade. E o discípulo de Jesus passa por isso. Nasce de novo, é purificado. O Espírito Santo passa a morar na sua vida. Esse cantor aí vai ter oportunidade qualquer dia para cantar aqui. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele luta pela paz. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Onde o discípulo de Jesus está, meus irmãos, tem que haver tranquilidade. Primeiro que ele sabe que é um padrão bíblico para ele, para a sua vida. Ele tem que ser alguém agente de Deus para que possa promover a tranquilidade. Ah, meus irmãos, quantos lares vivendo em guerra, quantos empregados em guerra com seus colegas de trabalho, com seu patrão. Mas se ele foi alcançado, se ele chegou perto do seu mestre, se ele ouviu do seu mestre, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Aprendo ainda, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele persevera. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os discípulos de Jesus, naquele tempo do primeiro século, foram perseguidos, mortos, em obediência à justiça de Deus, em obediência aos ensinamentos de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós passamos uma pontinha e reclamamos já. Ah, essa pandemia veio para atrapalhar minha vida toda. Essa semana alguém me sugeriu a ler um texto, um livro que tem como tema Aprendendo a Viver Diante da Dor. Mais ou menos é isso, a ideia é esta. Pelo menos 2 livros me indicaram para ler dentro dessa área. Aprender a lidar com uma situação de dor, de dificuldade. Ah, meus irmãos, a gente não está preparado para viver aquilo que os discípulos viveram no primeiro século, não. A maioria de nós, Deus tem misericórdia de nós. Porque Jesus está falando aqui em uma realidade que aqueles que ali estavam ouvindo e aprendendo iriam morrer pelo seu mestre. Eu não sei se a gente está preparado para isso. Mas pode chegar aqui, meus irmãos, porque ainda existe isso no tempo em que nós vivemos. Existem alguns países que não têm liberdade que a gente tem, e a gente não aproveita a liberdade que tem. Às vezes a gente faz tudo o contrário, menos ser discípulo de Jesus. E Jesus nos orienta que a gente possa, em todo momento, em toda a circunstância, porque ele continua dizendo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha o que o texto diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Que isso? Eu vou morrer aqui. É isso que Jesus está falando para eles. Não se preocupem, ficam felizes de estarem sofrendo, porque tem algo melhor para vocês. Meus irmãos, como a gente disse no início, o padrão é muito alto. Será que a gente está realmente disposto a ser sal da terra? Não aparecer, é isso que o sal faz, você bota o sal, você não vê o sal. Mas se colocar uma mesma porção do lado, sem sal, vai olhar para os dois, é a mesma coisa.
Mas onde tem sal, tem a diferença. É exatamente o discípulo de Jesus espalhado na terra. Mesmo que ninguém o veja, ele tem que fazer a diferença. Isso é um desafio. E continua dizendo, não pode ser sal qualquer, não pode ser um sal de má qualidade, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca no lugar apropriado. Coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, vamos ser discípulos de Jesus? Vamos pagar o preço. Vamos fazer diferença onde a gente vive. Ó, irmãos, todos nós que aqui estamos, todos nós, começando por mim, somos imperfeitos, pecadores, pensamos muitas vezes coisas que não devemos pensar, e pecamos. Vamos nos quebrantar e pedir a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Eu sei que esse padrão aqui na terra é impossível, mas eu sei que é isso que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero ser discípulo do Senhor. Aqueles que desejam, a gente vai só convidar para colocar-se em pé e vamos orar. Temos uma música, vamos repetir uma pelo menos, se não tem previsto, então vem preparando aqui, pastor terminando de orar, vamos logo estar procedendo o encerramento do culto, mas eu quero que aqueles que desejam realmente esse padrão, coloque de pé, coloque-se diante de Deus, abra o seu coração para Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero pagar o preço, eu quero ser discípulo do Senhor Jesus, eu quero chegar para perto. Ali estava a multidão, há muita gente no meio da multidão e que não chega para perto de Jesus, mas só discípulo chega para perto, só discípulo ouve, é de primeira, discípulo de Jesus, ouve, discípulo de Jesus põe em prática, discípulo de Jesus paga o preço, discípulo de Jesus se quebranta, discípulo de Jesus vive e promove a paz. Discípulo de Jesus é diferente. Ó Deus amado, eu sei que o Senhor propõe em cada um de nós um padrão impossível, um padrão alto, mas eu quero pagar o preço. Eu quero ser discípulo do Senhor, eu quero chegar para perto, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero que seja uma realidade na minha vida. Ó Deus, prática aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a ser sal da terra. Ajuda-nos, ó Pai, a ser luz do mundo. Que a nossa igreja, aqui nesta localidade do Parque São Mateus, possa ser discípulo do Senhor, possa demonstrar tudo aquilo que a Tua Palavra ensina, e possa ser visto pelas pessoas, possa desejar, ó Deus, nos imitar, porque nós queremos imitar o nosso Mestre, nós queremos fazer o que Jesus fez, queremos viver como Jesus viveu. Ó Senhor, nos ajude a questionar, se Ele estivesse em meu lugar, o que Ele faria? Nos ajude, Senhor, nos ajude a crescer na vida espiritual, nos ajude a ser enchido cada vez mais com o Teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor Deus, nos ajude, em nome de Jesus, amém. Estejam assentados, meus irmãos, vamos estar ouvindo a última mensagem desta noite.
e vamos para casa refletindo em tudo que ouvimos e desejando realmente colocar a vida cada vez mais nas mãos de Deus. Logo terminando a música, a gente vai estar encerrando com a bênção, e meu desejo e minha oração, que todos que aqui estão tenham uma semana abençoadíssima. Além dos irmãos que aqui estão, nós temos aqui mais 10 aparelhos nos assistindo ou participando conosco. Que Deus possa estar abençoando você que está em casa, e você possa compartilhar o que você ouviu nesta noite, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem da palavra de Deus. E os irmãos que aqui estão, se cada um que aqui está compartilhar mais nós teremos mais pessoas ouvindo e alcançando, que precisa tornar-se discípulo de Jesus para poder alcançar o reino de Deus, porque só discípulo de Jesus vai alcançar o reino de Deus. Vamos cantar, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, eu sei que acabaram de sentar, mas que puderem, vamos se colocar de pé. Tudo
em tempo, eu quero agradecer a todos aqueles que nos visitam. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar a sua vida e que todos tenham uma semana abençoada. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do teu Santo Espírito sejam com todo o teu povo espalhado sobre a terra, todo o teu povo que adora o Senhor, hoje e para todos sempre.